no ar, Alta Fidelidade. Música instrumental. Tá aí, começando mais um Alta Fidelidade pela Web Rádio do Centro Cultural São Paulo. Hoje o Alta Fidelidade recebe Dado, saxofonista, flautista, arranjador e compositor. Nós vamos conversar aqui sobre a carreira dele e, ilustrando a parte musical do nosso programa, o Dado vai fazer algumas coisas ao vivo com a flauta, como vocês puderam perceber, e também vamos falar sobre o disco Minha Cidade. Então, Dado, bem-vindo aí ao Alta Fidelidade, tudo bem? Tudo bem, Nelson. Muito obrigado pelo convite, viu? Estou muito feliz de vir aqui. Prazer é nosso. Bom, pelo que eu vi aqui, você começou garotinho Comecei na bem música. cedo, né? Como é que foi? Minha família sempre incentivou a mim e a meus irmãos a estudar música, né? E então eu fiz musicalização bem cedo. Quantos irmãos? Todos Somos 4 nós. todos instrumentistas? Nenhum deles é músico, mas todos eles tocaram instrumentos. O único que seguiu a carreira profissionalmente foi você? Fui o único. Certo. Então aí estudei violino, piano, isso antes de começar a flauta, que eu comecei aos 5 anos, flauta doce, né? Na verdade eu já queria tocar sax quando eu comecei a estudar flauta doce. Eu olhei um livro de instrumentos musicais assim para criança e vi a família dos saxofones. Eu fiquei encantado com o visual dos saxofones, aquela complexidade das teclas e todas aquelas peças, sabe? E eu fiquei louco, eu queria tocar saxofone. Isso com 5 anos de idade? 5 anos. Que interessante. Aí eles falaram, não, muito pequeno, tem que tocar flauta doce antes. Você foi estudar saxofone lá em Nova York? Isso com quantos anos? Em 92, eu tinha 15 anos, eu comecei a estudar saxofone. Eu fui para Nova York em 98, fazer faculdade em música, na Manhattan School of Music. E foi lá que você conheceu o Dom Salvador, não? Foi lá que eu conheci o Dom Salvador. Que experiência, hein? Foi uma experiência muito enriquecedora e nós nos tornamos muito amigos pessoalmente e musicalmente. Eu fui lá no River Café, eu não sabia, mas para você ir lá tem que ir de terno, né? Mas o maître me levou numa sala, assim, tinha todas as medidas de terno possíveis e me emprestou um terno. E é um bar realmente bonito, com vista para Manhattan. E aí você se apresentou pro Dom Salvador? Aí eu cheguei lá no Dom Salvador e falei, Dom Salvador, eu tinha ligado para ele já, né? Ele falou, passa lá para dar uma canja, né? Foi um amigo meu que me deu o telefone dele, o Lael Medina. Porque eu fui lá para estudar jazz, né? Quer dizer, aqui no Brasil você pegou muita experiência tocando os ritmos brasileiros, aprendendo os ritmos brasileiros, e lá na Manhattan School para desenvolver o jazz. Porque você já tinha a bagagem Aqui no Brasil eu estudei música clássica 10 anos. Depois, em 92, como eu te disse, comecei a estudar sax, mas dentro de um repertório de bossa nova e jazz. Então, mesmo nesse período que eu estava imerso na cultura da música americana, quando eu ia compor uma música, eu compunha música brasileira. O contato com o Dom Salvador foi a gota d'água para eu entender isso, porque ele se desenvolveu muitíssimo no jazz, mas ele também é um grandíssimo músico brasileiro. Ele toca chorinho maravilhosamente bem, conhece os ritmos brasileiros muito bem, toca percussão, e ele toca muito bem bossa nova, né? Bom, Dado, a gente vai ilustrar aqui a parte musical do nosso programa com o CD Minha Cidade, que é o seu 4º disco, que traz 12 faixas e cada faixa traz aqui um encartezinho, né? Cada faixa, encarte muito bonito, aliás, com ilustrações do artista Marcelo Leles. Nesse disco aí ele faz parte de um projeto que eu fiz já faz 4 anos, patrocinado pela Lei Rouanet.
e cujo patrocinador é a Ambev, né? E demorei todo esse tempo porque sabe como é que é? É um processo longo, né? Você achar o patrocinador, Eu tava ouvindo aqui. conseguir a aprovação. Certo. E uma vez que eu consegui, eu fiz com muito cuidado, porque esse disco não é só meu, esse disco é do povo brasileiro. Essa verba que patrocinou meu disco é uma verba que foi descontada do imposto de renda da Ambev. Ou seja, o povo é dono desse disco, né? A capa também deu muito trabalho, porque é uma capa que ela é bem especial, né? Eu quis fazer essa capa para incentivar as pessoas a comprar o disco, né? Porque hoje em dia é muito fácil você baixar música na internet, né? Só que esse disco ele tem uma capa muito diferente, né? Você tem 13 ilustrações em aquarela, Muito bonitas. de um grande artista mineiro que chama-se Marcelo Leles, né? São ilustrações encomendadas especialmente para esse disco, e dessas 13, uma é a capa e as outras 12 são inspiradas nas músicas, uma a uma, né? Eu mandei para ele as músicas, ele foi fazendo, a gente foi conversando, ele mandava para mim, aí eu falava, mano, tem tudo a ver. Alguns desenhos foram mais demorados para sair. Você mandava o fonograma para ele, ele ouvia e desenhava. inspirado pelas músicas, ia desenhando. Ia desenhando. Belo trabalho. Quase todos eles, o Marcelo ele se identificou com essa música, assim, muito. Então quase todos os desenhos saíram muito fácil, assim. Bom, então para abrir aqui nesse bloco, a gente vai ouvir então o samba Sorrir para Não Chorar e Funilaria, que é um chorinho super animado.
Esse é o Alta Fidelidade, voltando hoje com o Dado, saxofonista, flautista, arranjador, e está lançando um novo trabalho, Minha Cidade, que é um disco muito bom. Além do jazz, o que você ouve mais? O que você gosta de ouvir? Eu gosto muito de... Além da... eu gosto muito de música brasileira, de música instrumental brasileira, do MPB. Gosto muito de bossa nova. Aqui no CD tem tudo isso, né? Tem tudo isso. Gosto muito da música do Nordeste, música pernambucana, a música do Maranhão, música folclórica brasileira eu gosto muito. E também gosto muito da música cubana. Tanto é que você trabalhou ao lado do Hilton Ruiz e Bob Sanabria, são músicos latinos, não? Sim, são músicos do jazz latino, com os quais eu tive o prazer de tocar lá em Nova York. E tem uma música aí que é um bolero, né? Que é um ritmo de origem cubana e que vamos dizer assim, marca nesse disco a minha influência. Em Nova York tem uma cena de jazz latino muito boa, né? Quanto mais passa o tempo, menor é o público do jazz, né? Porque o jazz, depois do bebop, ele foi se tornando cada vez mais introspectivo e cada vez mais foi enaltecendo o intérprete e não a música. É uma situação em que o intérprete ele se expõe ali, mostra toda a técnica dele, todas as habilidades dele, e a música fica em segundo lugar. Então o público não quer ouvir isso, o público quer ouvir música. Se você quer ir ao circo, você vai ao circo. Você não vai a um show de jazz. É muito mais divertido ir ao circo ver malabarismo do que num clube de jazz. Então, é claro que técnica é legal, é uma coisa bonita de se ver, mas não é só isso, né? Tem que ter outras coisas, né? A música não é só isso, né? Então, por esse motivo, o jazz latino ele se opõe ao jazz contemporâneo e faz um sucesso incrível nos Estados Unidos, porque justamente o jazz latino ele não é introspectivo, ele é extroverso, ele é alegre, ele é pra fora, ele agrega, ele convida o ouvinte. Bacana, então vamos ouvir mais duas então do disco Minha Cidade do Dado: Romance, que é um bolero, e No Correio.
Fidelidade voltando hoje com o saxofonista, flautista, arranjador Dado. Dado, você tocou com bastante gente aqui, né, do Brasil, a Vanessa da Mata, Tony Garrido, Diogo Nogueira, Cristina Buarque, Fafá de Belém. Tem aí um grande número de artistas que você acompanhou? Com alguns artistas eu tive mais tempo, né? Outros menos. Mas com toda essa variedade de trabalhos, eu tive a oportunidade de conhecer muitos compositores e estéticas sonoras diferentes, tive a oportunidade de tocar em situações musicais diferentes que acabam enriquecendo, né, a minha própria música. E eu devo a todos esses músicos que me convidaram a participar do trabalho deles, eu devo a eles uma experiência muito boa, enriquecedora, né? Então, aquilo que a gente chama aqui no Brasil de cancha, né? Uhum. Aqui eu tive essa oportunidade de trabalhar muito nos últimos 7 anos. E além de todos esses artistas, você também integrou as bandas Bossa Novíssima?
do Thomas Improta, Glória e Itiberê Orquestra Família. Sim, tem essas bandas também. Você continua acompanhando essas bandas ou agora está só com trabalho solo? Então, eu tenho feito trabalhos com outras pessoas também, mas a orquestra do Itiberê eu não toco mais com ela, porque desde fevereiro que eu estou fazendo esses shows de lançamento. Eu tive 20 dias no Ceará também, fazendo shows. E agora aqui em São Paulo fizemos 5 shows aqui de lançamento. Então não dava para conciliar as coisas. Mas a orquestra do Itiberê é uma das coisas mais ricas que existe musicalmente hoje em dia no mundo. O Itiberê é um músico maravilhoso, de altíssimo nível, e vale a pena conferir o trabalho desse conjunto, né? E tá aí uma boa dica do Dado, então, a Itiberê Orquestra, que deve ter alguma coisa no YouTube por aí, né? Deve ter bastante agora coisa. O nome desse grupo é Itiberê Zuarg em Grupo. Mudou o nome, né? Tá. A Banda Glória é uma orquestra de gafieira. Eu toco nessa banda desde 2003. E aqui em São Paulo ela fez muito sucesso, né? Ela tem um público muito grande. E temos também grandes arranjadores nessa orquestra, né? O que mais escreve para essa orquestra é um grande músico que se chama Milton Mori, que também, ele, além de arranjador da Banda Glória, ele é o meu mestre do choro, né? Ele é uma pessoa que sempre que eu tenho alguma dúvida, eu ligo pro Miltinho e falo: Miltinho, como é que é qual que é o tom desse choro? Que ele sabe tudo, ele é a enciclopédia ambulante do choro, Miltinho. Eu tento usar todos os ritmos brasileiros, que são muito ricos, né? E eu estudei improvisação muito, né? Estudei muito jazz e tal. Mas quando você usa a improvisação na música brasileira, é legal você usar os ritmos brasileiros, né? Você pode, porque o instrumento de sopro também é um instrumento percussivo. No instrumento de sopro tem harmonia, tem ritmo também, não é só a melodia, né? E eu fazendo isso, eu torno o meu improviso brasileiro, né? Interessante. Vamos ouvir então mais uma do Minha Cidade, que é a música Pedra de Rio, uma bossa jazz. E na sequência o Dado vai fazer um ao vivo. O que você vai fazer ao vivo pra gente? Eu vou tocar para vocês um choro-canção que se chama Triste Esperança. Que tá aqui no disco também. Tá aqui no disco. Ok, vamos ouvir então primeiro Pedra de Rio e depois Triste Esperança com o Dado ao vivo. Thank you.
aí, Triste Esperança com o Dado, ilustrando aqui ao vivo o nosso programa Alta Fidelidade. Dado, agradeço sua presença. A gente ficou muito feliz aqui de ter você no programa hoje, mostrando o disco Minha Cidade. E quem quiser conseguir adquirir o Minha Cidade, como é que faz? Então, esse disco está à venda na Livraria Cultura, na FINAC, e também em lojas pequenas especializadas em música instrumental, como a Pops, da Teodoro Sampaio, e outras pequenas lojas. E esse disco aqui em São Paulo, né? Uhum. Ele está sendo distribuído no Brasil todo. Certo. Agora, atualmente, praticamente todas as capitais do Brasil tem esse disco. Se não for nessas duas grandes lojas, né, em lojas pequenas especializadas tem. E quem quiser pode comprar pelo site também da Livraria Cultura ou no meu site www.dado.art.br. É isso aí, repetindo então o site do Dado, www.dado.art, né? art.br. Dado, foi um prazer receber você aqui no Alta Fidelidade. Prazer foi todo meu. Muito obrigado, Nelson, pelo convite. Fiquei muito feliz em participar aqui do teu programa. Muito obrigado a todos vocês aqui do Centro Cultural São Paulo, os mais importantes símbolos culturais de São Paulo. Convido todos vocês a virem aqui conhecer essa maravilha de acervo que vocês têm aqui e maravilha arquitetônica que é esse lugar também, né? É isso Então, aí. para mim é uma honra ter vindo aqui, nesse lugar que eu admiro tanto. Bom, obrigado, Dado. A honra foi toda nossa. Esse é o Alta Fidelidade. Apresentação minha, Nelson de Souza Lima. Na técnica, Eduardo Neves. Este foi Alta Fidelidade.